nós vamos fazer a leitura no texto sagrado, no segundo livro dos Reis, segundo Reis, capítulo de número 6, nós vamos ler a partir do versículo 24, segundo Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24, quero já dizer aos irmãos que será uma leitura extensa, daí a razão, inclusive, dos irmãos ficarem assentados, bem acomodados, mas, apesar de extensa, ela é necessária para que os irmãos tenham uma boa compreensão da palavra. Amém, irmãos? Amém? Então, que você não se disperse, não disperse a sua mente, esteja ligado àquilo que nós vamos ler agora, que certamente isto facilitará a compreensão da mensagem, daquilo que realmente Deus tem para o nosso coração. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, versículo 24 em diante, diz assim: E sucedeu depois disto que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: Acode-me, ó rei meu senhor. E ele lhe disse: Se o Senhor te não acode, donde te acudirei? Eu, da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: Que tens? E disse ela: Esta mulher me disse: Dá cá o teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas, dizendo-lhe eu ao outro dia: Dá cá o teu filho para que o comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou os seus vestidos e ia passando pelo muro. E o povo viu que trazia cilício por dentro sobre a sua carne. E disse: Assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: Vistes como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem o ruído dos pés de seu senhor após ele? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele e disse: Eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: Entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e demos conosco no arraial dos Ciros. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Ciros, e chegando à entrada do arraial dos Ciros, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Ciros ruídos de carros e ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas
e os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestidos, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns aos outros, uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algo mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse a seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro. Eis que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto, e eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram. E enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após eles até ao Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestidos e de aviamentos que os sírios, apressando-se, lançaram fora. E voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E havia uma medida de farinha por 1 siclo, e 2 medidas de cevada por 1 siclo, conforme a palavra do Senhor. E pusera o rei à porta o capitão, em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 siclo, e 1 medida de farinha por 1 siclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso conforme essa palavra? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e ele morreu. Amém. Amém, irmãos? Fecha as tuas Bíblias, volte a tua atenção aqui para o altar. Conforme o pastor disse, uma leitura extensa, mas uma leitura que não é difícil de compreendê-la. Amém, irmãos? O Senhor me trouxe ao coração para eu compartilhar com a igreja neste dia. Nesta mensagem eu já preguei pela manhã, e estou repetindo agora, como nós costumamos fazer todos os domingos. E o Senhor me trouxe 2 assuntos, 2 temas que eu quero compartilhar com os irmãos. São 2 assuntos pertinentes à nossa vida cristã, à nossa caminhada, mas ao mesmo tempo, irmãos, são 2 assuntos distintos que nós vamos tratar, né? E eu estou dizendo isso justamente para que não haja nenhuma dúvida em relação àquilo que vai ser tratado, né? Para que você não venha ter dificuldade do entendimento, da compreensão. São 2 assuntos importantes, mas nós vamos falar sobre um assunto, encerramos este, depois nós falaremos de um próximo assunto, como se fosse 2 mensagens, né, num só texto, e é isso exatamente o que nós vamos fazer. Do que é que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar a respeito de missão,
né, a nossa missão, a missão da igreja, a missão de cada um de nós, filhos de Deus. E vamos falar também a respeito do perigo da incredulidade. Você percebe que não há conexão entre esses dois assuntos. Uma coisa é missão, outra coisa é o perigo da incredulidade. Mas você vai entender, o Espírito Santo com certeza vai iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que nós tenhamos compreensão a respeito disso. O que nós acabamos de ler aqui, irmãos, é muito claro. A palavra do Senhor fala de um tempo, em que Israel foi cercada, foi sitiada pelo exército do rei da Síria. Quando está falando aqui a respeito de Israel, está falando certamente das 10 tribos do norte. Nesta época, havia tido a cisão, a separação, entre os reinos do norte, 10 reinos do norte, e os 2 reinos do sul. Nos reinos do norte, a nação de Israel, cuja capital era Samaria. O reino do sul, Judá e Benjamim, cuja nação era Judá e cuja capital era Jerusalém. O que nós vamos tratar aqui é a respeito de Israel, as 10 tribos do norte, cuja capital era Samaria. Neste tempo em que o rei da Síria manda o seu exército cercar a cidade de Samaria, quem reinava sobre Israel era o rei Jorão, filho de Acabe, neto de Onri. Reis maus, que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Reis que desviaram os seus corações e o coração de todo o povo da nação de diante do Deus verdadeiro. Daí a razão por que Deus permitiu que acontecesse sobre a nação de Israel, sobre a cidade de Samaria, sua capital, exatamente o que aconteceu. Cercar a cidade era uma das estratégias de guerra daquela época. As cidades elas eram muradas, e o exército inimigo vinha e sitiava, cercava a cidade, não permitindo que ninguém entrasse na cidade, não permitindo que ninguém saísse da cidade, de tal maneira que, à medida que esse cerco se prolongava, ia acabando os suprimentos da cidade. É como se nós pensássemos na possibilidade, por exemplo, de Botucatu ser cercada, ser sitiada, por um exército inimigo, e ninguém pudesse sair da cidade, ninguém pudesse entrar na cidade. Então não entraria caminhões com alimentos, não entraria caminhões com combustíveis, não entraria caminhões com remédio. Você consegue imaginar o caos que iria virar a cidade se isso pudesse acontecer? Estou apenas trazendo como exemplo. E isso era exatamente o que acontecia naquela época como uma das estratégias de guerra. Não era a única, mas era uma das estratégias. O inimigo cercava a cidade, até que todo o suprimento da cidade fosse sendo consumido, e as pessoas já não tinham mais nenhum tipo de recurso, até que, de fato, eles se rendessem. E aqui nós percebemos na leitura do texto a que ponto havia chegado essa situação. Nós não sabemos exatamente quanto tempo durou esse cerco. Alguns historiadores falam coisa de 3 meses, mas biblicamente nós não podemos afirmar. Houve um outro cerco, uma outra época que está num outro texto que não diz respeito a isso. E a palavra de Deus diz que naquele cerco, não é do que nós estamos falando, mas foram 3 anos. Aqui nós não sabemos exatamente quanto tempo foi. Mas chegou num ponto em que a palavra de Deus diz que a carestia foi tão grande, tão alta, tão forte, que as pessoas começaram a pagar por cabeça de jumento para poder comer uma exorbitância. Por esterco de pombas, uma exorbitância. Não bastasse isso, a própria palavra de Deus nos faz saber, nós não vamos nos aprofundar disso, que eles chegaram à prática do canibalismo, comer carne humana. Os irmãos observaram aqui o texto. A própria palavra de Deus fala a respeito disso. E foi exatamente numa destas condições em que o rei estava passando por sobre o muro, e a palavra de Deus diz que uma mulher vê o rei e clama a ele: ó rei, meu senhor, acode-me. E o rei já estava indignado e disse: como é que eu vou te acudir? Se Deus não te acode, quem sou eu para te acudir? De onde você quer que eu tire comida? De onde você quer que eu tire suprimento?
Mas o que é que está acontecendo? E a mulher fala, conta lá a história. Ó, essa minha vizinha, ontem nós acertamos, né, ela deu o seu filho, eu ia dar o meu filho para que servisse de alimento, depois ela iria fazer o mesmo, e agora ela se recusou. Essa história aqui que nós já acabamos de ver. E o rei fica indignado a tal ponto, de tal forma que ele diz, né, ainda hoje, a cabeça de Eliseu, o profeta, filho de Safate, ainda hoje a sua cabeça não ficará sobre o seu pescoço. Por quê, irmãos? Porque o rei atribuía aquilo que estava acontecendo, né, toda aquela catástrofe sobre a cidade, a Eliseu, ao profeta de Deus. E aqui, irmãos, já fica, né, um parênteses, mas muito importante, que nós já dissemos há pouco, que o rei se desviou da presença de Deus e, consequentemente, desviou toda a nação da presença de Deus. Mas o rei não assumiu essa responsabilidade, essa culpa, como via de regra acontece. Quando as pessoas passam por problema, elas sempre querem arrumar um culpado. Alguma coisa que acontece dentro de casa, um começa a acusar o outro. Se acontece no trabalho, um começa a acusar o outro. Se acontece na igreja, não é diferente. As pessoas não são capazes de assumir a responsabilidade, dizer, fui eu que errei. Fui eu que fiz o que não devia, é por isso que nós estamos passando por isso. Foi o que Jorão fez. Jorão falou, a culpa disso é de Eliseu. Mas eu juro que hoje a cabeça dele vai rolar. Só que a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor já falou com o profeta, que estava em sua casa reunido ali com os anciãos. E disse Eliseu, vocês viram como o filho do homicida está mandando me matar? Ele se referia a Acabe, Jorão, filho de Acabe, o homicida, que ia acabar com a minha vida. Mas quando ele mandar o mensageiro, vocês aqui empurrem a porta, não deixe ele entrar, porque os pés do seu Senhor já estão vindo após ele. É o que a palavra de Deus diz. Estando ainda Eliseu falando com os anciãos, diz que acontece exatamente isso. Chega ali o mensageiro e logo em seguida já chega o rei também, né, junto com o capitão do seu exército, e blasfema ali contra Deus, blasfema ali contra Deus. Isso é o que Deus está fazendo, o que mais que nós podemos esperar de Deus? E aí Eliseu diz, olha, ainda amanhã, por esse tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo. O que Eliseu está dizendo é o seguinte, olha, ainda amanhã, a essa hora, vai haver fartura em Samaria e por um preço justo. Amém, irmãos? Quando o Eliseu diz ainda amanhã, haverá uma medida de farinha por um ciclo, 2 medidas de cevada por um ciclo, ele está dizendo, amanhã, a essa hora, essa situação vai mudar. Amanhã, a essa hora, isso tudo vai ser revertido. E aí o capitão diz o seguinte, aquele que era ali de confiança do rei, ainda que se abrisse janelas nos céus, porventura poderia acontecer isso? E Eliseu disse, olha, você vai ver, você vai enxergar, mas você não vai ter o prazer de comer, você não vai ter o prazer de experimentar. E aí a palavra de Deus diz, na sequência, que fora dos portões da cidade haviam 4 leprosos. Os leprosos, eles precisavam ser tirados do convívio da sociedade, da família, da sociedade, por conta da doença, uma doença contagiosa. Então, sempre que havia alguém acometido por esta doença, pela lepra, ele era tirado fora da cidade. E estava ali fora dos portões 4 homens leprosos, que estavam padecendo como todo mundo estava padecendo. E então disseram, se nós ficarmos aqui do lado de fora, nós vamos morrer. Se nós entrarmos para dentro da cidade, também não vai resolver nada, porque lá dentro o povo também está morrendo. Então só resta uma alternativa para nós. Nós vamos descer até o acampamento dos sírios, até o arraial. Se lá eles nos derem alguma coisa para comer, nós vamos comer e nós vamos viver. E se eles nos matarem, nós vamos morrer, porque de qualquer forma nós vamos morrer mesmo. Não tem alternativa para nós. Se a gente ficar aqui, não tem solução. Se a gente entrar na cidade, não tem solução. Se nós formos para lá,
Eles podem até nos ajudar, mas se não ajudar e nos matar, não vai fazer diferença. E a palavra de Deus diz que eles descem, ao entardecer. E neste mesmo momento, lá no acampamento, lá no arraial, o exército da Síria ouve ali, eles ouvem o ruído, como se fosse de uma grande cavalaria, de um grande exército, que vinha, e disseram: o rei de Israel contratou o exército dos heteus, o rei dos heteus, e contratou o rei dos egípcios para vir contra nós. E agora nós não vamos ter como enfrentar este grande exército que está vindo, dado o tamanho do barulho, do ruído que eles ouviram, dos cascos de cavalos e carruagens que vinham. E a palavra de Deus diz que, apavorados, eles saíram, abandonaram tudo, deixaram cavalos, deixaram ali os jumentos, deixaram as tendas, tudo que eles tinham, e desapareceram. Quando os leprosos chegam no arraial, estava tudo abandonado. Não se ouvia a voz de ninguém, só os cavalos ali, os jumentos amarrados. Entraram numa tenda, muita comida, e eles comeram e se fartaram, comeram, beberam, e viram ali peças de prata, peças de ouro, começaram a pegar ali, e guardar e esconder, entraram numa outra tenda, fizeram exatamente a mesma coisa. E a palavra de Deus diz que, de repente, eles param, e um fala para o outro: o que nós estamos fazendo não é bom, porque hoje é dia de boas novas e nós nos calamos. Se nós esperarmos até o amanhecer para anunciarmos na cidade aquilo que nós encontramos aqui, certamente algum mal nos virá. Então foram imediatamente, ainda durante a noite, durante a madrugada, chegaram no portão da cidade, falaram com os porteiros, contaram o que tinha acontecido. A mensagem chega até o palácio do rei ainda à noite. O rei fala: não, isso aí é uma emboscada. Eles estão tentando nos surpreender. É como se eles estivessem fugindo. A hora que nós sairmos da cidade, eles nos apanham e entram dentro da cidade. E alguém diz: meu senhor, pega aí 5 cavalos dos que restaram aqui, porque o resto já morreu tudo, e o que não morreu vai morrer, e manda alguém para ver isso aí. A palavra do Senhor diz que o rei não pega 5, pega 2, mas manda. E quando os homens vão, encontram exatamente da forma como os leprosos haviam dito, e voltam para o rei, e trazem a mensagem daquilo que eles tinham constatado. E a palavra de Deus, então, diz que isto é apregoado na cidade de Samaria, que lá no acampamento dos sírios tinha suprimento, que o acampamento estava abandonado, e o rei coloca o capitão ali no portão da cidade, para tentar de alguma forma organizar isto. Mas quando o povo ficou sabendo que tinha comida, vivendo a condição que eles estavam vivendo, eles saíram todos apavorados e foram atropelando e passaram por cima daquele capitão, e a palavra de Deus diz que o homem morreu. Isso é muito fácil de entender, porque nós vemos aí através de noticiários, quando acontece alguma questão de guerra ou algum outro tipo de catástrofe, e precisa-se de ajuda humanitária, quando os comboios chegam, as pessoas com tanta fome que estão, vira aquele apavoramento, não se consegue organizar absolutamente nada. Amém, irmãos? Até porque nós sabemos disso, que o alimento é uma das necessidades básicas do ser humano. O ser humano enlouquece quando ele realmente está passando por uma situação semelhante a esta. Então não houve controle. E aí cumpriu-se a palavra que o profeta Eliseu falou: você vai ver, mas você não vai comer, você não vai desfrutar por conta da sua incredulidade. E assim cumpriu aquilo que diz a palavra do Senhor. Houve no dia seguinte, uma medida de farinha por um ciclo, 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do homem de Deus. Amém, irmãos? Tudo isso que o pastor disse até agora é para colocar você, posicionar você dentro do texto que, na verdade, nós já acabamos de ler. Agora nós vamos à mensagem. Conforme o pastor disse, são 2 assuntos, 2 textos, 2 mensagens. E eu quero começar, queridos irmãos, pelo o perigo da incredulidade. Eu disse há pouco que os 2 assuntos são pertinentes à nossa vida, enquanto crentes em Jesus. E o que nós vamos tratar agora a respeito do perigo da incredulidade. Se você entender, se você conseguir absorver isso,
na tua mente e deixar de fato descer ao teu coração, a respeito do que vai ser tratado agora, você pode ter certeza que esta mensagem, esta palavra, vai mudar a forma de você se relacionar com Deus, a forma de você se relacionar com a palavra de Deus. Se esta palavra descer no teu coração, da forma como eu desejo que isto aconteça. Talvez alguém até possa dizer, pastor, mas eu já tenho um bom relacionamento com Deus. Maravilha, né? Espero que todos tenham de fato um bom relacionamento com Deus. E se você tem um bom relacionamento com Deus e você compreender perfeitamente esta palavra, você pode ter certeza que o teu relacionamento com Deus e com a palavra de Deus será ainda melhor. Amém, irmãos? Portanto, preste atenção naquilo que o Senhor quer falar conosco. O perigo da incredulidade. Primeira coisa, qual é o conceito bíblico de incredulidade? O conceito bíblico para a incredulidade é não confiar na palavra de Deus. Isso é incredulidade. Não confiar na palavra de Deus. Amém, irmãos? Então é isso que é importante nós entendermos. Incredulidade, de acordo com a palavra de Deus, ou o conceito bíblico, é não confiar na palavra de Deus. Não confiar na palavra de alguém é algo muito sério, pois significa desconfiar do caráter da pessoa. Quando nós não confiamos na palavra de alguém, nós estamos desconfiando do caráter desta pessoa. Você não acreditar na palavra de uma pessoa é o mesmo que dizer que tal pessoa não é digna de confiança, que ela pode estar mentindo e que não cumprirá o que está prometendo. Aqui nós estamos falando, irmãos, ainda da relação humana. Qualquer um de nós que estamos aqui, ou você que está conosco na nossa live, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, uma pessoa de caráter, você espera que as pessoas confiem na tua palavra, sim ou não? Desconfiar da nossa palavra é desconfiar do nosso caráter. Você está falando, mas eu não acredito. Você está falando, mas você não vai cumprir. Você está falando, mas você está mentindo. Eu pergunto para você, meu querido irmão e irmã, quem é o homem sério, o homem de caráter? Quem é a mulher séria, uma mulher de caráter, que aceita passivamente ser confrontado na sua palavra? Eu citei de manhã aqui, nem faz parte do esboço que eu fiz aqui, mas de manhã, na hora que eu estava pregando, eu me lembrei, acabei falando, eu vou repetir agora aqui de novo. Se existe uma coisa, irmãos, que me pega muito, eu estou falando de mim particularmente, que me pega muito, é as pessoas desconfiarem da minha palavra. Desconfiarem da minha palavra. E eu me lembro, e nós temos aqui irmãos, eu não vou citar, mas irmão que testemunhou aquilo que eu vou dizer para vocês. Quando nós estávamos construindo esse prédio aqui, lá atrás, bastante tempo atrás, deu um problema no equipamento aqui, e nós precisamos mandar consertar esse equipamento, e fomos aí numa empresa da cidade para fazer o tal conserto. Dali uns 2, 3 dias, o equipamento estava consertado, e nós fomos lá para pegar esse equipamento. E chegamos lá, a pessoa exigiu dinheiro. Mas nós só entregamos o produto, pagamento em dinheiro. Eu falei, olha, dinheiro aqui eu não tenho. Pode ser um cheque? E aí a pessoa que me atendeu falou, olha, o patrão não aceita cheque, principalmente de pastor. O patrão não aceita cheque, principalmente de pastor.
Sabe, é aquela coisa assim que você fala, pô, mas você não me conhece. Você não sabe quem sou eu. Não é? Como é que você tem a coragem? Não falei isso, estou dizendo aqui para os irmãos. Mas eu disse o seguinte, ó, então faz o seguinte. O irmão ficou ali, falei, eu vou até o banco, faço um saque, volto e pego o equipamento e vou para casa, né? Vamos resolver o problema. E foi exatamente o que eu fiz. Tá? Foi exatamente o que eu fiz. Mas você, como ser humano, né, eu estou me referindo ao meu caso, aquilo que eu vivi, e certamente outros irmãos podem ter vivido alguma coisa, talvez não constrangedora desta forma, ou até mais do que isso, né? Mas isso nos deixa indignado, porque quando a pessoa não confia na sua palavra, ela está dizendo que ó, você não tem caráter para manter, para garantir aquilo que você está falando, aquilo que você está prometendo. E isso é uma ofensa para nós, ainda que nós somos falhos. Amém, igreja? Porque eu sou falho, você é falho, nós não somos símbolo da perfeição, de forma alguma, mas nós temos caráter. E nós queremos que a nossa palavra seja realmente respeitada. Amém, igreja? Os irmãos estão entendendo aquilo que o Senhor está falando? Agora, eu estou dizendo tudo isso, irmãos, para te levar a uma outra realidade. Deixa eu ler aqui novamente. Você não acreditar na palavra de uma pessoa é o mesmo que dizer que tal pessoa não é digna de confiança, que ela pode estar mentindo e não cumprirá o que está prometendo. Se isto já tem um peso enorme quando se trata de relações humanas, imagina o que isto significa quando se trata do nosso relacionamento com Deus. Quando você deixa de confiar na palavra de Deus, você está dizendo o seguinte: Deus, o Senhor não tem caráter para cumprir aquilo que o Senhor está falando. O Senhor pode estar mentindo. O Senhor não vai fazer o que o Senhor prometeu. Agora, irmão e irmã, se isso nos ofende enquanto pessoas falhas que somos, você imagine um comportamento desse diante de Deus. E foi exatamente aquilo que o capitão do rei fez. Eliseu disse o seguinte: ainda amanhã a essa hora, essa situação vai mudar. Me lembrei da palavra do nosso querido irmão Valdeci, que pregou na quarta-feira. Quem estava aqui ou participou pela live, ouviu uma palavra abençoadora por parte do Valdeci, e entre tudo aquilo que o Espírito Santo falou, pela instrumentalidade dele, eu me lembro de ter dito o seguinte, que o nosso Deus, ele é especialista em mudar cenário. Amém, irmãos? Deus é especialista em mudar cenário. Ainda que hoje esteja um caos, se Deus disser que amanhã tudo vai ser mudado porque Ele é Deus. Ele é o Senhor. Amém, igreja? Estava um caos em Samaria. Não tinha para onde você olhasse e encontrasse a solução, mas a solução estava na palavra de Deus, na confiança da palavra de Deus. Ainda amanhã, a esta hora, vai haver aqui uma medida de farinha por um ciclo, 2 medidas de cevada por um ciclo, ou seja, a partir de amanhã o cenário vai mudar. Deus vai fazer, Deus vai realizar. Agora, e a incredulidade, e a falta de confiança? Diz o seguinte: ainda que se abrisse janelas nos céus, poderia isso acontecer? Irmãos, preste atenção. Hoje eu e você temos a Bíblia Sagrada, e a Bíblia Sagrada para mim e para você deve ser a infalível palavra de Deus. É a palavra de Deus. Eu não faço jamais nenhum questionamento em absolutamente nada daquilo que está escrito dentro deste livro. Algumas pessoas dizem: mas foi escrito por homens. A palavra de Deus diz que homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram. E que a profecia e que a palavra não é de interpretação pessoal própria, mas é a palavra revelada por Deus através do Espírito Santo. Hoje eu e você temos a Bíblia, temos a palavra, mas naqueles dias não era assim. A palavra de Deus era trazida por intermédio dos profetas. Então, duvidar da palavra de um profeta era duvidar da palavra de Deus.
Duvidar da palavra de Deus era duvidar do caráter de Deus. Por isso, imediatamente, Eliseu diz para o capitão: você vai ver, mas você não vai experimentar. Amém, irmãos? Agora, voltando aqui à mensagem. Qual a razão da falta de confiança? Por que é que, via de regra, as pessoas não confiam na palavra de alguém? A falta de confiança, quando se trata de uma pessoa realmente confiável, se dá pelo fato de não conhecermos realmente tal pessoa. E a falta de conhecimento é motivada pela falta de relacionamento. Eu até entendo aquele rapaz, né, daquela loja, apesar de ter sido muito grosseiro, né, como alguém que trabalha no comércio, ele jamais poderia agir daquela forma e falar o que ele falou, mas a bem da verdade ele não me conhecia. Né? Se ele não me conhecia, ele também não tinha obrigação de confiar naquilo que eu estava falando. Agora, por que é que ele não me conhecia? Ele não me conhecia porque ele não tinha nenhum tipo de relacionamento comigo. Amém, irmãos? Amém? Porque quem me conhece sabe com quem está falando. Quem me conhece sabe com quem está lidando. Agora, quem não me conhece tem o direito, né, de repente, não confiar, não acreditar, não acreditar. Mas eu quero mais uma vez trazer isso para uma realidade espiritual. Nós estamos falando aqui a respeito do nosso relacionamento com Deus, ou de confiar em Deus. As pessoas que têm dificuldade para confiar na palavra de Deus, é porque de fato não conhecem a Deus. Porque quem conhece a Deus não duvidará da sua palavra. Amém, igreja? E quem duvida da palavra porque não conhece a Deus, é porque não tem relacionamento com Deus. Se relacione com Deus através de uma vida de oração, através de uma vida de consagração, através de uma vida de santidade. Se relacione com Deus e você vai conhecê-lo cada vez melhor. E conhecendo cada vez melhor, você vai confiar na palavra dele cada vez mais. E confiando na palavra dele cada vez mais, você vai experimentar das bênçãos do Senhor. E experimentando das bênçãos do Senhor, você vai confiar mais. E isso só vai crescendo na nossa vida. Amém, irmãos? Isso só vai crescendo. A partir do momento em que a pessoa não se relaciona, ela não conhece. E não conhecendo, ela duvida. E duvidando, ela traz um grande mal para si mesma. Que é o que nós vimos. Quanto mais nos relacionamos com alguém, mais conhecemos. E quanto mais conhecemos, mais podemos confiar. E aqui eu me refiro a Deus, porque nas relações humanas às vezes acontece até o contrário, né? Quanto mais você conhece, menos você confia. Né? Quanto mais você conhece, mais distante você quer ficar. Falei, pelo amor de Deus. Mas falando a respeito de Deus, quanto mais nós conhecemos, mais nós confiamos no Senhor nosso Deus e na sua palavra. Estamos aqui concluindo este tema, né, o perigo da incredulidade. Deus não aceita ser questionado no seu caráter. Deus não aceita ser questionado no seu caráter. O ser humano, mortal, pecador, como nós todos somos, cheios de falhas, não tem direito de questionar o caráter de Deus. Isso traz consequências terríveis. Deus não precisa provar nada para ninguém. Deus não precisa de antecedentes criminais, de certidão negativa do Serasa. Deus não precisa de certidão negativa de débito de qualquer natureza. Deus não deve nada a ninguém. Por isso a reação de Deus diante da incredulidade é na medida do seu caráter. Portanto, não confiar na palavra de Deus traz consequências irreparáveis. Deus é Deus. Deus não precisa provar nada para mim, nem para você, nem para ninguém. Amém, irmãos? Nós chegamos aí para fazer alguma coisa, sei lá, vamos pensar, de repente, um financiamento, de repente, uma compra de alguma coisa, você tem que apresentar lá 1000 certidão.
né? Certidão disso, certidão daquilo, que você não deve nada, que você é correto, que você é isso, que você não tem nenhum crime, que você... Enfim, né? Você tem que se justificar perante as pessoas para que elas possam ter ali um mínimo de uma garantia a respeito do seu caráter. Mas Deus não precisa provar nada para ninguém, porque Ele é Deus. Amém, irmãos? Ele é Deus. Né? Eu escrevi ali até uma coisa meia bizarra, né? Deus não precisa apresentar antecedentes criminais para provar que Ele, né, é um ser correto. Deus não precisa de certidão negativa do Serasa para dizer que Ele não deve nada, né? Não precisa apresentar nenhum. Não, Deus é Deus. Deus, Ele é o Senhor. Se relacione com Ele, ande com Ele, você vai saber quem Ele é. Você vai conhecer o caráter dEle. Amém, irmãos? Agora, o capitão, ele falou o quê? Deus, ainda que abrisse janela no céu, poderia acontecer isso aí? Você vai ver. Só não vai comer. Só não vai desfrutar, né? Por isso, o perigo da incredulidade. Deus não precisa provar nada para ninguém, Deus não precisa de antecedentes criminais, certidão negativa do Serasa, certidão negativa de débito de qualquer natureza. Deus não deve nada para ninguém. Por isso, a reação de Deus diante da incredulidade é na medida do seu caráter. Portanto, não confiar na palavra de Deus traz consequências irreparáveis. Nunca duvide da palavra de Deus. Nunca duvide das promessas de Deus. Nunca duvide do caráter de Deus. Se Deus está dizendo, se Deus está falando, vai acontecer. No tempo dele, da forma dele, da maneira dele, vai acontecer, porque este é Deus. Amém, igreja? E preste atenção, preste atenção. Se eu duvidar da palavra de Deus, se eu for incrédulo em relação àquilo que Deus tem prometido, Deus não vai deixar de ser Deus por conta disso, Ele continua sendo Deus. O prejuízo vai ser para quem? Para mim, para nós. Amém, igreja? Você entende isso? Todo o povo de Samaria comeu e se fartou. E o que aconteceu com o capitão? Morreu pisoteado, porque não creu na palavra de Deus. Eu quero encerrar este tópico fazendo a leitura com você de um versículo bíblico que está em Oséias capítulo 6, versículo 3, que todos nós conhecemos. Vamos lá, Oséias 6, 3. Que diz o texto, irmãos? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você já conhece Ele? Continue conhecendo, prossiga conhecendo. Quanto mais você conhecer o Senhor, tanto mais você vai confiar na sua palavra e tanto mais abençoado você será. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e a Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Esta é a primeira mensagem. Guarda no teu coração. Amém, irmãos? Guarda no teu coração.